a plataforma ela foi criada pensando no usuário final, pensando no colaborador, ninguém menos do que ele. A gente tem que abraçar o colaborador. E deu tão certo que a gente nunca teve que passar um treinamento para o colaborador final. A gente não passa. Porque é tão simples de você conseguir fazer um agendamento que não precisa. Tem todo o passo a passo. É assim, eu navego pela planta, eu sei com pinzinho se tá disponível, se não tá, se tá ocupado. Fala aí, arquiteto Júlio na área, e começamos mais um SCTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a Michelle, e a Michelle vai poder falar aí sobre a empresa Wise Offices, sobre como tornar os espaços mais inteligentes e eficientes. Michelle, seja bem-vinda aí ao podcast. Muito obrigada, Júlio. Primeiro vamos começar aqui sabendo quem é a Michelle, né? Michelle, você hoje, qual que é o seu papel dentro da Wise? Como que você caiu ali na empresa, né? Como que, e qual o papel também da empresa ali, perante por que hoje utiliza tecnologia no mundo da arquitetura, da engenharia? Qual é o papel, né, da empresa nesse sentido? Claro, vou contar um pouquinho de mim, depois eu falo como surgiu a ideia da Wise Office, tá? Mas contando, assim, vou resumir a trajetória, que eu acho que tem bastante coisa. Eu comecei no mercado de construção, então eu, na verdade, trabalhei para várias incorporadoras. E ao longo de mais de 10 anos trabalhando nesse sentido, na parte de inteligência de vendas, na parte comercial das construções, de incorporações, eu resolvi para o mundo da tecnologia. Então eu saí dessa área e fui para o mundo da tecnologia. E no mundo da tecnologia me encantei. E aí surgiu a oportunidade de assumir a parte comercial e marketing da Wise Offices, que é um grupo bem legal, vou contar sobre eles. Mas foi uma super oportunidade. A empresa tem mais ou menos 3 anos de vida. E neste grupo a gente pôde criar uma plataforma aí que faz jus aí da parte desde arquitetura, desde a parte de gerenciamento de espaços, corporativos, especificamente corporativos, e as empresas elas conseguem ter um dimensionamento dos escritórios. Eu, antes de entrar no mundo de construção e incorporação, eu trabalhei na Disney, na Flórida. Ah, que legal! E aí, na verdade, fiz lá durante um tempo, um período summertime, que eles chamam de ICP. Fui muito focada sempre em bom atendimento, por conta desse curso que a gente faz quando a gente trabalha na Disney. Então, eu fui uma cast member. E aí, então, sempre trazendo excelência no atendimento a cliente, desde a parte quando eu trabalhei nas construtoras, incorporadoras, até agora na parte de tecnologia, eu tento trazer muito isso, que eu aprendi desde lá, para essa parte de atendimento a cliente, a venda, marketing, todo esse lado. Caramba, e você foi para um lugar que, assim, eu tive a oportunidade de ir para a Disney, assim, era sonho da minha esposa. Cara, realmente, quando a gente fala de marketing e vendas, tem até aquele livro, né? O Jeito Disney de ser feliz, alguma coisa Sim, assim, sim. né? Que é muito importante como a Disney, ela consegue ser perfeita, né, cara? Não sei, é legal até uma curiosidade, aproveitando que você falou que você veio de lá, né? Pode tirar. Como que é essa cultura, né, Disney? Porque a gente sabe que esse brilho, essa luz que a Disney tem lá dentro, desde o estacionamento, que é o lugar mais frustrante, os caras conseguem fazer algo Sim. excepcional, né, até ser perfeito todo o passeio, né? Eu lembro que eu tava andando com um botãozinho do aniversário, né, que era meu dia, um dos dias que a gente foi, era meu aniversário. Cara, é impressionante, todo mundo te dava feliz aniversário. Sim. Você andava, todo mundo, parece que era um robô, assim, todo mundo é automático, né? Acho que fala um pouquinho dessa cultura de... É um treinamento, na verdade a gente faz um treinamento na Disney University, é uma lavagem cerebral, assim, só que muito boa, pro lado positivo, né? Sim. A gente aprende o que é a Disney, que na verdade a Disney é dona de quase metade dos Estados Unidos, né? As maiores empresas estão lá. E o que acontece? Eles dão treinamento de recovery, de atendimento a cliente, de excelência, de encantamento ao cliente. Então, a gente é treinado, se um sorvete de uma criança cai, ela não pode vir pedir outro. A gente tem que entender a situação e levar um outro sorvete para a criança. Então tem que ser nesse nível. Se a gente vê alguém com botão de aniversário, de casamento, de noivado, a gente é obrigado, né? Mas a gente é treinado a poder parabenizar e tornar o dia da pessoa muito feliz. Então, desde a fila até o estacionamento, até o dia a dia, a gente é treinado a sempre
trazer um lado feliz para essa pessoa, para que ela entenda que ela está no mundo de fantasia. Tanto que eles não chamam a gente de um simples trabalhador, uma pessoa que está ali, um employee. É um cast member. A gente faz parte de um elenco, como se fosse um teatro. Então a gente é treinado a sempre ser muito cortês, sempre atender com excelência. É muito legal. Então é meio frustrante quando a gente volta pro Brasil, aí a gente fala, nossa, eu queria ter tanto atendido de uma forma melhor. Então tem a ver com atendimento. Então eu tentei trazer muito isso que eu aprendi lá para os negócios aqui. Beber dessa fonte, né? Porque a gente sabe, é para toda empresa isso se aplica, né? Sim. O pessoal quer trazer um problema, a gente não é levar problema pro cara. Levar a solução. É levar a solução. Você falou, o cerveja estava caindo, cara, já interpreta, proatividade. Que nem você falou, ele tá aqui porque ele quer sair daquela vida e ele tá vindo para um mundo mágico, né? Então, é uma experiência realmente assim. Não, e tem pessoas que vão pra Disney uma vez na vida e nunca mais vão voltar. E não esquece. É a viagem da vida delas. Então o treinamento ele é bem aprofundado em trazer essa excelência na experiência do cliente. Tanto que eles também não chamam, né, o cliente de cliente, né? Eles chamam de... E agora eu esqueci, mas quando você é um guest, é um convidado. Você é um guest do parque. Então, como você trata seus convidados na sua casa? É exatamente o que a Disney proporciona Que bacana, hein? pros guests dela. Não, muito bom. Acho que é uma experiência que todo mundo que a gente vai poder ter um dia, né? Não só de ir no parque, mas eu digo, você que teve uma experiência internacional, né? Poder trazer isso para o Wise, sem dúvidas, isso deve somar um valor ali, fora outros que a empresa tem, né? Mas eu digo, todo mundo vem, o sucesso de uma empresa é de um time, né? Então, com certeza, olharam isso quando te contrataram, te chamaram, né? Espero que sim, né? A gente tenta trazer, mas enfim. Que bacana. Mas eu acho que faz, assim, uma parte muito profunda do meu passo a passo, da minha trajetória. Que bacana. E fala um pouquinho assim, hoje eu vi que você se formou em publicidade, né? Você estudou na BA, pelo que eu vi, e depois fez uma especialização ali, na parte de marketing, se não me engano, né? Na Belas Artes? Eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. E aí depois você fez uma especialização... Isso, em gestão de estratégia de negócios, no Mackenzie. Legal. Isso. E assim, na verdade, quando eu estava na faculdade, eu fazia alguns estágios na área de marketing, trabalhava mais na área de marketing de algumas empresas. Aí tive a oportunidade de ir para a Disney, fui e voltei. E foi bem legal, porque eu voltei, eu tinha mais ou menos 21 anos. E eu entrei no processo seletivo de uma construtora que chamava Agri na época. Na verdade era Agra, depois virou Agri, depois virou PDG. E a PDG foi uma das maiores construtoras da América Latina, né? Em toda a América Latina tinha projeto no Brasil todo, América Latina toda. E a construtora, desde Agra, ela foi comprando, adquirindo outras construtoras menores e eu passei por essa fusão toda. Então, só que quando eu entrei lá, eu era muito jovem, eu tinha 21 anos e eu fui ser gestora de parcerias imobiliárias. Então, meu papel era visitar imobiliárias e colocar os produtos da construtora na prateleira para vender. Então, eu contava para os corretores qual que era a novidade de mercado que ia ter, o lançamento que ia ter de projetos ali perto da imobiliária, e eu acompanhava o corretor nas visitas, nas vendas, em toda a parte de encantamento com o cliente. E aí a gente montou esse canal de parcerias que na época não existia. Então, eu não vou nem falar quanto tempo atrás, porque aí eu vou dizer minha idade, entendeu? Mas faz muitos anos não existia esse canal de parcerias naquela época. E a gente criou, assim, um negócio que... Aí, de repente, todas as construtoras começaram a abrir esse canal para outras imobiliárias poderem também vender os projetos. E deu muito certo. Eu trabalhei na PDG, foi durante quase 7 anos. Deu muito certo, depois eu fui chamada internamente para assumir o canal de estratégia de parcerias interna, da parte da incorporadora, e eu pude viajar ao Brasil para entender o cenário de todas as imobiliárias do Brasil todo. Então, desde o sul até o norte do país, eu conhecia muita gente da parte de imobiliário e como que eles pensavam, em como que cada corretor pensava no cenário de incorporação do bairro, o que era viável fazer de construção ali ou não. Então a gente levava muito a parte estratégica para a construtora. Na hora de construir, o que vale a pena, o que faz sentido,
que os corretores trazem para a gente? É isso, isso, isso. O que vai ser viável para vendas? Isso era muito legal. Né, Então, e deve ser uma coisa muito impressionante também, porque assim, além de quando teve muitas pessoas que eu trouxe de startup, e eu vi muita inspiração externa também, para essas Sim. empresas, né? Eles falavam, tem um Thales que eu gravei com ele, ele falava sobre levar os olhos para passear, né? Que você vê um pouquinho o que está acontecendo lá fora e fala, pô, o Brasil precisa disso, sabe? Assim, porque, então, eu vejo também quando você faz muita pergunta, você chega, né? Porque sim, você consegue entender melhor, né? ver os problemas, entre aspas, como inovação ou como oportunidade, né? Porque ao mesmo tempo que a construção se faz dessa forma, sempre se fez dessa forma, eu sempre falo, tá, mas dá para fazer de outra forma? Então, é um papel investigativo, mas ao mesmo tempo de tentar entender o que é melhor para o cliente e ao Sim. mesmo tempo o que é melhor para a empresa. Isso. Eu digo, se você usar isso, isso é um papel também de inovação, né? De você focar Com bastante. toda certeza. E aí foi por isso que, inclusive, caí nessa área, porque, na verdade, eu saí da parte de construção e eu dei um stop na minha carreira, assim, de falar assim, eu quero inovar, eu quero ir para outra área. E eu fui para tecnologia, eu dei 3 passos para trás e eu fui entender como que era vender tecnologia, como era lidar com o B2B corporativo, esse mundo. E aí, na Wise Offices, foi muito legal porque a Wise Offices na verdade, é uma startup que faz parte de um grupo de empresas. E esse grupo de empresas é uma família, né, do grupo Auriemo, que são os donos do Delboni Auriemo, grupo DASA, tem toda a parte aí de construtora, incorporadora, então eles constroem, eles têm a RMA, a Aurinova, a Nextland, Inovapar, são várias empresas dentro do grupo. Eles têm empresas de coworking, então eles têm muita visão de incorporação, construção e tecnologia também. Uma das empresas do grupo chama Touch Health Tecnologia, e a Touch Health hoje é a maior empresa de tecnologia para a área da saúde da América Latina. Então, dentro da nossa empresa, a gente desenvolve a tecnologia para os maiores hospitais e redes laboratoriais da América Latina. Então, provavelmente todo mundo já usou, então, Fleury, Delboni, DASA, quando faz exame, faz consulta, exames clínicos, exato. E também da parte de Rede HCor, Rede DOR, Rede Unimed, Albert Einstein, essa empresa, Touch Health, que atende essa parte de tecnologia. Então, eles tiveram uma visão muito legal, né? Vamos unificar esforços que a gente tem desde construção imobiliária corporativa, tecnologia e especialmente espaços flexíveis, que a gente tem uma empresa do grupo que chama CAL, é o CAL Working Space, e na verdade são coworkings, que a gente atende empresas de pequeno, médio e grande porte. Então eles tiveram essa visão, o grupo teve essa visão de vamos trazer uma startup, vamos criar uma empresa com essa expertise de negócio, tanto de entendimento de espaço como de tecnologia. E aí surgiu a Wise Offices para fazer o gerenciamento desses espaços, né? Para a gente ter compreensão de ocupação. Aí eu vou te contar um pouquinho do aplicativo, mas é super legal, é super disruptivo. São variáveis diferentes de mercado que podem dar para as empresas um outro olhar sobre a ótica do seu escritório. Não, e assim, eu pensando aqui como um escritório de arquitetura e engenharia, que eu faço já o uso dele, a questão é assim, né? Para quem está alugando um espaço, que é o caso do corporativo, quem usa um espaço e fala, você quer usar de maneira eficiente. Desde iluminação, ar-condicionado, manutenção, ao mesmo tempo também ser eficiente enquanto as pessoas estão aqui. Mas existe uma parte do momento do prédio que ele está dormindo, eu falo, né? Que é uma parte que ninguém está usando. Que é uma parte que eu falava assim, poxa, então se de manhã eu tenho uma empresa de arquitetura e engenharia, qual uso eu poderia dar para ela de noite? Aqui no nosso caso a gente veio de uma escola e virou um escritório de arquitetura e engenharia. Sim. Então a gente consegue dar um uso de manhã de escritório de arquitetura e engenharia e de noite tudo vira um espaço de school, né? De escola. Que legal. Só que ainda tem um tempo ainda que eu quero usar. Que ainda é o tempo da madrugada, seja lá o que for, que ainda não é utilizado. Quando a gente fala, então, da minha forma leiga de entender, é assim, é como gerir o espaço de maneira eficiente, certo? Exatamente. Porque quando a gente fala de coworking, eu já fui em coworking, já utilizei coworking, então eu entendo que muitas vezes o cara quer fazer o melhor uso do espaço dele. Então se o cara está alugando mensal, ok, ele já alugou mensal, está usando um espaço e pronto, o custo já está
né, tem uma parte do custo que já está sendo utilizada ali. Sim. A questão de quando você faz a gestão do espaço para que você tenha maior eficiência, você quer usar o melhor dos mundos. Eu trabalhei numa empresa que a gente fazia o projeto, de noite a gente mandava para a Ásia, dormia, descansava, no outro dia voltava o projeto, a gente continuava no projeto quase que 24 horas. A gente tinha que, a mão de obra era externa. Então, a minha visão da Wise nesse sentido é até assim, surgiu pós-pandemia, ou durante a pandemia, né? Que eu acho que você queria que você falasse um pouquinho sobre. Porque, é isso mesmo. Porque teve uma mudança cultural, não adiantava isso surgir, sei lá, daqui 8, 10 anos atrás, talvez não teria tanto a pega, o pessoal não teria essa visão, não teria nem escutado, talvez, né, a ideia. Porque existe também a questão de catequizar o cliente ali. E educacional, né? A parte educacional. Na verdade, assim, a Wise surgiu no final da pandemia e foi um desejo latente de algumas empresas já, porque tem muito a ver com o trabalho híbrido. Então, quanto que custa para uma empresa? Vamos fazer um cenário aqui, né? Eu tenho 100 postos de trabalho e eu tenho 100 colaboradores. Perfeito, então eu tenho um posto de trabalho para cada um. Só que eu estou trabalhando de forma híbrida e o pessoal está vindo 2, 3 vezes por semana no escritório. Você falou de madrugada, tal, mas a maior parte das empresas não entende que esses dias ociosos que o teu escritório fica com mesa vazia é um custo muito alto para a empresa, que ela pode utilizar para outras frentes, que ela pode compreender e alterar o layout dela, reduzindo e otimizando e dando eficiência aos espaços, entendeu? Então, assim, você pode ter um espaço que tenha 50 postos com 100 pessoas trabalhando de forma híbrida. Interessante. E quanto isso traz de redução de custo para você? Então, a gente tem clientes, por exemplo, eu tenho casos lá que clientes utilizaram a plataforma por 8 meses. Tem um cliente que é muito legal a história deles, eles são um escritório de advocacia lá do Rio de Janeiro, Botafogo. Botafogo. E eles tinham 3 andares e muitos advogados reservavam salas pontuais para utilizar e os postos de trabalho não estavam todos lá. Só que eles iam pontualmente. E aí, usando a plataforma em 8 meses, eles identificaram 20% de ocupação de todos os espaços. Fazia sentido manter 3 lajes no centro do Rio de Janeiro, Não. que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil? Os caras devolveram uma laje toda. Foi uma redução de custo de mais de 350 mil no ano. Na verdade, é perder eficiência, né? Porque se você, por exemplo, igual eu falei, tem um momento, claro, né, gente? Eu não vou colocar o pessoal de madrugada aí pra ficar trabalhando, mas eu posso querer dizer assim, às vezes tem gente que quer fazer freelance, fazer um trabalho, fazer algo do tipo, que ele fala... Pode vir aqui. Um exemplo, ou ele pode, no nosso caso, o que está acontecendo? O pessoal acessa remotamente as máquinas. Então aí a gente já fala de ocupação de espaço remoto. Sim. Porque a gente tem as estações, tem tudo, então até o pessoal que vai trabalhar home office, a gente desenvolveu um aplicativo interno junto com uma opção aberta, que o pessoal vai trabalhar de casa, às vezes está numa situação que o ônibus, o metrô não está funcionando, São Paulo é muito dinâmico, o pessoal acessa remotamente, porque eu não preciso dar uma infraestrutura para o cara da casa dele, então ele acessa aqui remotamente e trabalha de casa. E ele consegue trabalhar. Exato, então isso a gente faz para os alunos também, eles acessam remotamente aqui para poder ter o curso, assistir. Então a gente também foi entendendo que o comportamento das pessoas, eles estão hoje mais abertos a entender, olha, isso aqui muitas vezes tinha um preconceito, vamos fazer o curso online? Ah, não funciona. Vamos trabalhar home office? Ah, não funciona. Então existe toda uma questão de formação para ensinar para as pessoas que dá. Sim. Então eu entendo que isso ainda, mesmo vindo com a pandemia, não pegou um tempo, desapegou ou o pessoal perdeu o delay do que estava atrasado, eu falo, né? Mas eu vejo que a gente deu muito passo para trás de novo, entende? Assim, quando a gente fala ainda de estar presencial. Mas eu acho muito interessante a tecnologia de vocês, porque, como você falou, o cara ficou 20%. Cara, você tá 20% ali, 80% do tempo eu tô pagando. Você não é pay to use, né? E sabe quanto custa um posto de trabalho hoje em São Paulo? Quanto? De R$2.000 a R$2.500 por mês. Por mês. Porque a gente pensa que o custo é só do aluguel. Quando você tem aluguel imobiliário, a parte de condomínio, segurança, insumo, limpeza, manutenção, cada um dessas variáveis gera um custo que quando você vai ver no fim do mês, estou perdendo dinheiro, se eu não estou utilizando, se eu estou subutilizando aquele espaço, eu posso ou
É assim, surge muito de empresa, aconteceu inclusive no nosso grupo. Tinha uma sala de reunião lá dos andares que o pessoal não gostava de utilizar. E aí o pessoal brigava pelas 3 principais que estavam ali no meio e aquela do cantinho ninguém usava. E aí a gente identificou que o ar-condicionado ficava muito forte e que não tinha janela naquela sala. Então, vamos transformar no almoxarifado? Só que só utilizando a plataforma que a gente mesmo, tá? Foi no nosso escritório, que a gente identificou que não fazia sentido não ter uma sala. Então, até para a experiência do teu colaborador ser melhor. Às vezes o pessoal não gosta de sentar ali porque tem um ar-condicionado embaixo muito frio. Nós, mulheres, a gente sofre com isso, tá, gente? Então, se eu vejo que eu tô perto de um ar, eu vou bem longe, que eu fico ruim. Então, você começa a identificar quais são os melhores lugares para o teu escritório, como dimensionar e alterar o layout de uma forma que seja agradável para o colaborador. Então, você retém talentos. Primeiro, você retém talentos porque você melhora a experiência do teu colaborador. Segundo, você retém talentos porque a gente sabe que hoje o trabalho híbrido ele é muito mais atrativo. As pessoas tendem a querer mais trabalhar de forma híbrida porque ter uma qualidade de vida melhor, não ter esse entrave de deslocamento, de sair de casa, ter que ir até o escritório, 1-2 horas perdidas no dia, tá? Então, a plataforma ela auxilia nisso, na boa experiência também do colaborador, não só no entendimento de ocupação da empresa. Então, nesse dia a dia. Claro, tem outras frentes também que a gente ajuda com manutenção, então eu entrei no espaço. E aí tem muito a ver com o que você estava conversando comigo antes, né, sobre a BIM e tal. Eu consegui entender que, putz, o ar-condicionado quebrou, o pé da cadeira está quebrado, e o colaborador em um clique conseguir reportar isso para uma manutenção. Então, como fazer isso? Solicitar um café. Então, entrei aqui com você, eu não preciso parar, ligar para uma recepcionista ou descer as escadas e pedir para ela trazer um café para gente. Eu posso abrir o aplicativo da Wise e clicar em um clique e eu solicito um cafezinho para mim e pro Júlio, por exemplo. Legal. Então isso é bem legal, ele torna o ambiente muito mais tecnológico. Uma dúvida que eu tenho, quando você dá o exemplo do grupo, das empresas, me parece que é para empresa grande. Vocês estão pensando em produtos para start, uma empresa como a SPBIM? Como que está hoje, que eu entrei aqui, eu vi que tem planos no site e tudo mais, sim. mas assim, é para todos? Como que vocês estão pensando nisso no longo prazo? Porque isso é uma tendência, né? É uma tendência. Como eu falei para você anteriormente, a gente teve um crescimento de 700% no último ano. Foi muito importante para a gente. A gente trabalha com empresas a partir de 50, 100 colaboradores até empresas de 13, 15 mil, tá? Tem empresas, a gente trabalha com empresas que tem 10, tem 20, tem 30. Mas às vezes o desejo latente vem de empresas maiores mesmo, né? O desafio aí, a dor é de empresas que têm muitos colaboradores, estão voltando desse embate do modelo ideal de trabalho, querem entender melhor, porque você consegue entender qual é o grupo de pessoas que mais costuma vir para o escritório. É um grupo de tecnologia, é um grupo comercial, é o pessoal do marketing? Quem é que costuma vir mais? Quais dias e horários? Quais os horários mais disputados de sala de reunião? Então, vamos engajar o pessoal a fazer reunião em outros horários, vamos fazer aulas em outros horários. Então, tudo isso você consegue extrair de informação da plataforma. A gente consegue atender empresas de 10, 20 até 20 mil usuários. Não tem muito um entrave em relação ao número de pessoas dentro da empresa. Não, bacana. Enquanto você estava falando, eu estava vendo aqui no site, né? Não só a questão da home, né? Dos custos, mas eu também vi que tem a apresentação, justamente quando você falou do cafezinho, apareceu um exemplo aqui. Você pediu um cafezinho? Quantos cafezinhos? Uma dúvida que eu tenho. Hoje, dentro dessa implantação, né? Tem todo um sistema, tem uma implantação. Quanto tempo demora alguém para contratar vocês? Para ele criar o espaço? É ele que cria, vocês que criam? Quanto tempo demora para, quero contratar vocês hoje para amanhã já estar rodando? Quanto tempo? É até legal você ter tocado nesse assunto, porque tempo de implantação é um grande diferencial da plataforma. Por quê? De 2 a 5 dias no máximo, independente do tamanho da empresa. A gente já fez implantação de empresas com 14, 16 lajes em 4 dias. É bem simples, porque o que a gente precisa? De um desenho dos andares das empresas. Então, se eu tenho um prédio inteiro com 14 andares, a gente vai criar 14 pavimentos ali em 3D
E a gente faz bem fiel, é bem bacana. Então, a gente cria esse modelinho 3D. Você consegue, assim, se o piso for de madeira, a cadeira preta, enfim, dá para colocar o logo na planta. Então, a gente faz um ambiente virtual, numa planta 3D dentro da plataforma. Feito isso, o colaborador, ele passa a navegar pelas plantas da empresa, decidir aonde ele vai trabalhar, o dia, o horário, ou se ele precisa de uma sala de reunião. O dia, o horário que ele vai precisar. Ele consegue convidar pessoas de dentro, de fora da organização para uma reunião, por exemplo, presencial. Dá para integrar com plataformas como o Outlook, então fica tudo salvo aí nas agendas, que é bem legal. E ele tem liberdade de escolher, ele não depende de uma recepcionista para saber, tem sala aí para mim? Ele tem liberdade dele ir lá. E o que é legal? A plataforma ela é totalmente parametrizável. A gente faz essa implantação em que a gente dá um treinamento bem específico sobre o uso da plataforma para os administradores, para eles entenderem como que eles parametrizam cada um dos ambientes. Então, vamos supor que aqui você tem baias aqui que sejam somente do pessoal de arquitetura, o pessoal somente do comercial, você pode definir que somente esse pessoal faça reserva nesses lugares. Mesma coisa para mesas, mesma coisa para qualquer ambiente que você deseje. Então, você consegue ter uma boa parametrização. E essa autonomia de parametrizar fica na mão do cliente. A gente fez uma plataforma que é totalmente intuitiva, a ponto de tudo que você fizer, você faz com 2 cliques. Tanto da parte aí do usuário final, simples, né? quanto da parte do administrador. Ele consegue manusear de uma maneira muito simples para ele ter autonomia de fazer. Não, e sabe uma coisa que você falou que é muito curioso? A SPB não é o nosso negócio, isso, né? Mas assim, na época de 2000, e hoje a gente tá falando, aqui eu te falo 1 ano, 2 anos atrás, parece que é muita coisa, né? Mas eu lembro que em 2022, na época da pandemia, a gente tava com o escritório e eu falei, caramba, entrou o lance do metaverso. Então a gente falava muito sobre metaverso. E aí tem uma plataforma que a gente criou, depois a gente pode botar aqui uma imagem, tá? A gente criou o nosso metaverso na época, que era em 2D. Só que diferente da plataforma de vocês, a gente usou um software chamado Gather Town, já ouviu falar? Já ouvi falar. Ele é um software que parece o Pokémon. Os bonequinhos. Os bonequinhos 2D. Eu lembro. Cara, e a gente criou até a sala do escritório. Assim, até deixa eu te mostrar uma imagem aqui. A gente criou até a sala, assim, no escritório. E assim, o pessoal levou tão a sério. Porque o que aconteceu? O pessoal que a gente estava tentando achar uma forma de gamificar a nossa relação com o pessoal do escritório, porque tinha gente fora de São Paulo, tinha gente que ia fazer aula online, então a gente estava testando, sabe, assim, e ele era integrado com... Pra você poder integrar também o time mais, né? E ele era um joguinho, tá vendo? Depois eu vou botar aqui na tela, pessoal, ó. Igual o Pokémon, quem é da época aí do Pokémon de... E aí vai com o avatarzinho até a sala. Vai. E era engraçado, porque assim, o pessoal levava tão a sério, que quando o pessoal ia no banheiro, eles colocavam o bonequinho no banheiro. Ia tomar café, o pessoal deixava o bonequinho. E era engraçado porque o pessoal também trocava até o avatar. Um era um coiote, o outro era um leão. Então assim, foi uma época muito divertida fazer isso. Sim. Porque o que acontecia? Mas eu vi que a nossa ideia era tentar juntar o virtual e o físico. Foi um teste, né, que a gente fez. Por quê? Hoje a gente dá muita aula também online, o pessoal às vezes trabalha de casa. Só que a gente não tem um volume muito grande. Mas na época a gente fez esse ensaio e era engraçado, porque você só chegava com o bonequinho, encostava do lado de outro bonequinho, então o seu microfone já desbloqueava, do cara desbloqueava, era como se... Então tinha gente trabalhando de boa, chegava e falava, Júlio! Ela tomava um susto, porque era bem, né? Só que o pessoal tinha que ser muito regrado ali em bonequinho. Aí no dia de aniversário o pessoal deixava um monte de coisa na mesa da pessoa. Que então legal. assim, foi uma época bem curioso, assim, foi bem legal ter feito esse teste. Também a gente fazia uma certa gestão de espaço, porque a gente tinha que separar salas de aula. Olha só. Então a gente criou umas salas de aula virtual para o pessoal online dar aula, que o foco era a aula, né, dar curso. E aí tinha um pessoal do presencial que chegava, só que a gente chegava, que é até uma pergunta que eu vou fazer agora para você. A gente tinha muita dificuldade, por mais que eu lide com o pessoal também de geração Z, com o milênio, mas eu também tenho um pessoal da X, de outras gerações. Sim. E eles vão fazer o curso, aí você fala para o professor, clica aqui. Então, metade, sei lá, uma aula era só para o cara mexer naquilo. Aí eu falei, gente, não, vamos deixar só para a gente usar, porque não era simples o uso. Não era intuitivo. Não era 2 cliques, nem você falou. Né? Mas assim, foi algo muito sinérgico que você comentou com a plataforma de você.
porque foi algo que a gente tentou criar para resolver um problema interno, não era Sim. Comercial, algo do tipo. A gente criou o nosso metaverso, era uma forma da gente conseguir, porque as pessoas têm dificuldade no home office de ligar uma câmera, Sim. de estar presente, até quando a gente vai para palestras, hoje eventos, você vê muita gente tá ali e tá fazendo outras coisas, mas não tá ali. Então, qual que é a minha pergunta na parte da gestão do espaço, Sim. como que vira a chavinha na empresa? Tipo, como que a empresa compra essa ideia, sabe? De que isso é uma plataforma que está ajudando ela não só para ela estar ali ocupando um espaço, uma cadeira e tudo mais, mas como que as pessoas acreditam naquilo? Tem essa resistência? Essa é a minha pergunta. Então, é até curioso você ter perguntado isso, porque quando a gente criou a Wise Offices, ela nasceu final de pandemia, mais ou menos, mas a gente ficou 1 ano e meio desenvolvendo a plataforma. E como eu falei, a gente faz parte de um grupo de empresas e uma das empresas do grupo é a Tatiage Tecnologia, que hoje ela tem desenvolvedores assim muito sêniores. E parte desse grupo, desses sêniores, ajudaram a desenvolver a plataforma. Quando a gente criou o Wise, a gente fez um estudo bem aprofundado de tudo que existia no mercado de workplaces, de facilities, de todas as plataformas que existiam. A gente entendeu que existia um gap de usabilidade. Então, assim, existiam plataformas que atendiam bem o mercado, mas que elas não eram tão intuitivas, elas não eram simples de serem usadas. Então a gente pensou numa arquitetura que fizesse que a plataforma, o aplicativo, fosse muito simples, para que em 2 cliques você conseguisse fazer uma reserva. Então a plataforma ela foi criada pensando no usuário final, pensando no colaborador, ninguém menos do que ele. A gente tem que abraçar o colaborador. E deu tão certo que a gente nunca teve que passar um treinamento para o colaborador final. A gente não passa. Porque é tão simples de você conseguir fazer um agendamento que não precisa. Tem todo o passo a passo. É assim, eu navego pela planta, eu sei com um pinzinho se está disponível, se não está, se está ocupado. Se não está, eu consigo enxergar a fotinho dos colegas. Depois eu vou passar para vocês aí umas imagens de planta, alguns exemplos, mas que acho bem legal. E eu consigo navegar por aquele ambiente de uma maneira bem fácil. Em um clique eu consigo entender o horário e a reserva, ponto. Então, o que parece ser muito simples para o usuário final, tem uma arquitetura muito aprofundada de desenvolvimento aí, aprofundada disso, assim, de muitos anos de estudo de mercado para que o usuário final ele tenha uma experiência muito agradável, muito simples. Tá? Então, foi feito aí um estudo bem aprofundado e deu muito certo. E a gente tem toda a parte de manual, de uso e tudo mais, mas nem é utilizado, porque o usuário final ele tem tranquilidade de fazer. Uma curiosidade, nesse caso, quando a gente fala de trabalho, também tem a questão do pessoal estar acostumado, né? Que você falou, tô aqui, ó, você está sentado nesse ponto, aí tem um espaço que não está sendo usado. Deve ter uma forma térmica, uma forma de relatório, né? De saber, olha, essa cadeira que você nunca está usando. Ah, então se essa cadeira nunca está usando, ela pode ser o acesso virtual do pessoal. Eu posso liberar para aluno poder usar o acesso remoto dessa máquina, porque ali tem um ar-condicionado e etc, né? Ou vamos colocar ali algum outro uso menos que a pessoa fique ali, né? Que eu acho que tem muito esse output, né? Se você entender de como o prédio fala, né? Com você, né? Como que o escritório fala com você e aquele espaço ele vai sendo moldado conforme o comportamento das pessoas dentro do uso das dentro pessoas. do espaço, né? É exatamente isso. A gente tem aí, dando para o usuário essa facilidade de uso, ele vai decidir o dia, o horário que ele vai trabalhar, os espaços, etc. Tendo ociosidade em alguns espaços e algumas posições, você consegue extrair dentro da plataforma relatórios gerenciais. A gente tem um BI bem legal porque você consegue ter um heatmap de ocupação, que é o que você falou, um mapa de calor. Eu consigo entender percentualmente de cada uma das mesas e cadeiras, cada posição, cada sala. Até tem empresa que coloca o espaço de copa, sabe? Para saber o uso da copa, qual o horário mais utilizado da copa, por exemplo. Qual o horário mais utilizado de vagas de garagem. Tá? Então, não só de posições, mesas e salas, mas qualquer ambiente que você deseje. E você começa a entender a ocupação disso dentro de um período específico. Você filtra vários períodos, você pode fazer isso de forma personalizada
e compreender se faz sentido manter aquele espaço, alterar, liberar um acesso remoto, fazer de outra forma, alterar o layout. Tem empresas que, ninguém tá vindo durante 2, 3 dias da semana, vamos pegar um espaço e criar uma área de descompressão para os colaboradores. Então, você deixa o ambiente muito mais atrativo para o teu colaborador. Não, bacana. Não, é que eu tô já até pensando em algumas coisas aqui, né? Porque assim, isso dá para ir além, né? Porque uma dúvida que eu tenho, por exemplo, abertura de chamados, igual um café, que é um chamado, né? Sim. Uma necessidade. A plataforma também, ela é mais para esse tipo de atendimento, ou também o computador tem que trocar o monitor, deu um pau na CPU, ela também chega a atender nesses outros pontos, ou ainda não? Ou a ferramenta vai chegar aí para esse caminho de operação, vamos dizer assim? A gente já tem um início de operação de manutenção na plataforma, que ele é bem legal, porque ele é muito simples também. Então, pode ser a nível de imóvel. Então, eu chego no escritório no andar 1 e eu vejo que o ar-condicionado do andar quebrou. Eu clico no andar e eu relato um problema em um clique. E eu posso escrever o que eu desejar ali. Então, o ar-condicionado não está funcionando e esse envio vai direto para uma pessoa de manutenção. Tem empresas que trabalham com a gente que já cadastram um terceirizado, que faz a manutenção. Então, você pode já cadastrar essa pessoa e ele vai lá e ele conclui aquela solicitação. Então, se ele foi lá e viu que não tinha nada demais, ele dá como inválido ou realmente precisou de manutenção, ele vai lá dar como concluído. E ao longo do período você consegue extrair também informação de manutenção que você teve dentro do seu escritório. Então isso é importante. Deu entender assim, qual departamento mais aponta manutenção, qual área dentro da empresa mais aponta manutenção. Então, esse ar-condicionado está me dando problema todo mês. Eu estou tendo um custo com isso. Faz sentido? Vamos trocar o ar, sabe? Vamos pegar um outro modelo. Então você consegue fazer isso a nível de escritório. Dá para fazer também a nível de mesa mesmo. Então eu chego numa posição específica do código 1, então cada mesa tem seu código, e eu falo assim, o pé da cadeira está quebrado. E reportar isso diretamente também para um terceirizado ou para uma pessoa de facilities dentro da empresa que vai fazer essa manutenção. Que bacana, hein? Não, eu pergunto porque é a tendência natural, né? Porque ao mesmo tempo que você está fazendo gestão de espaço, né? De organizar a agenda, o horário, o que está sendo feito daquilo, também eu vejo outras oportunidades, Sim. né? Não só a parte da manutenção de quem está ali, porque muitas vezes, hoje a gente faz como aqui? Tem um problema na máquina. Então, assim, tem lá um client que a gente deixa na área de trabalho, Sim. o pessoal abre o chamado na própria máquina, porque já vai para o TI, e ele sabe, trocar mouse, trocar isso e tal. Beleza, aí o TI sabe hoje, mas a gente chegou isso nesse nível hoje. Antigamente não era, era manda um WhatsApp, era manda um e-mail. A conversa de corredor. Ficava sem pai, né? Ficava sem pai. E isso, eu tô falando de máquina, né? Tô falando do notebook, do PC, do computador. Sim. E da TV, né? E do da máquina de café. Né? E tá acabando o copo. E, então, assim, existe um mundo que tem muita necessidade de se alimentar disso. Por isso que eu perguntei, né? Porque se tem essa possibilidade, já resolve facilities, já resolve a parte de TI, já resolve outras coisas que eu entendo que faz parte da gestão também do espaço. Sim, com certeza. Né? E não só a parte de manutenção, mas também a parte de insumos. Então, a gente tem uma empresa, chama Real Grandeza, também fica no Rio de Janeiro, e eles são uma fundação que eles fazem muito evento em auditório, então eles trazem muita gente de fora. E eles têm uma geração de insumos gigantesca, porque eles pedem coffee break 2, 3 vezes por dia dentro dos auditórios deles, dos treinamentos. E aí você pode, por exemplo, dentro de um auditório, colocar lá quem é a pessoa que pode solicitar um coffee break. Que faz a gestão. E para que departamento que ela solicita aquilo. Então pode ser uma recepcionista, pode ser uma copa, pode ser um terceirizado que vai criar aquele modelinho de coffee break, por exemplo. E um clique você pede isso e você consegue vir aqui. Hoje estou no podcast com o Júlio, vai ter aqui o nosso coffee break com pãozinho de queijo, com um cafezinho, etc. Entendeu? E eu sei, no final do mês, quanto de custo por cada centro de custo que eu tive de coffee, de insumo. Então, você pode cadastrar qualquer coisa, um material, proteína. Então, quero utilizar essa sala, preciso de áudio e vídeo, preciso do microfone para fazer um podcast com a Michelle hoje. Então, você pode vir aqui em um clique
e ir direto para uma pessoa que trabalha com você e ela já deixar a mesa, a sala Que organizada. legal, hein? Nossa, nota 10. Eu achei muito top. Porque assim, eram coisas que a gente vivenciava do nosso modo, né? Acho que todo mundo tem essa dor, né? A gente usava uma plataforma que a gente coloca um print aqui pro pessoal, que é chamada Miro. Já ouviu falar? Do Já ouvi Miro, de falar. brainstorm e tal. Já O que a ouvi gente falar. fez? A gente pegou o Miro, colocou as plantas e deixava lá o nome da máquina, mas era só por uma questão de gestão, não era de manutenção. Sei. Porque uma máquina dava problema, não tinha o cliente, não tinha... Né, Você não tinha como gerenciar isso. nem inventário. Então o que a gente fazia? Então vamos trabalhar hoje por enquanto com uma planta disso, aí tinha uma plantinha e a gente colocava, essa máquina troca, aí pinta problema. Mas é muito manual. E aí eu falava assim, gente, não é possível que não tenha nada que você tem que fazer isso aqui roboticamente. O que eu colocaria, acho que um pensamento para a Wise nesse sentido, é de repente pensar numa versão light para escritórios menores, porque tem muita oportunidade. Pode ser um bom viés aí. Um start lá, uma versão para quem é até X metros quadrados, ou até número de assentos, né? Eu vi que tem lá, o mínimo era 50, se não me engano, até 50. Até 50, não tem mínimo. A gente atende tem empresas, por exemplo, que só querem colocar salas de reunião. Dá pra fazer, dá pra atender. E são planos aí que, bem assim, em conta para essas empresas, mesmo que menores, a gente consegue atender sim. Consegue também. Legal, não, bom saber. Porque eu digo porque a gente tem muito escritório de arquitetura que com certeza, se não está pensando até de engenharia, qualquer um que tem escritório, ele tem que fazer a gestão do seu espaço. Sim. A gente fala de corporativo, né? Porque às vezes o pessoal acha que corporativo é arquitetura corporativa somente. Fala, não, gente, qualquer coisa que você alugue um espaço e você está tendo um escritório dentro daquele espaço prestando serviço. Né? Entender o uso geral, né? A gente tem empresas também de arquitetura que fazem parceria com a gente, porque elas administram outras empresas. Então, não só de arquitetura, empresas de gestão imobiliária. Então, se eu administro outras empresas, eu identifico o uso delas antes delas mesmas. Então, assim, eu consigo entender se aquela empresa está chegando a uma capacidade ali de 90% de ocupação. Legal. E eu, enquanto uma empresa de arquitetura, de engenharia, eu vou chegar nela e vou falar, olha, João da Silva, CNPJ, tá na hora de vocês alugarem mais um espaço, tem oportunidade para crescer um pouco mais, porque não está dando vazão. Ou o oposto. Sim. Pessoal, vocês estão utilizando os cases que eu contei, o mau uso, está sendo subutilizado, a gente tem uma oportunidade de devolver uma parte e a gente faz toda a parte aí de reforma desse layout para vocês. Então a gente também tem essas parcerias, o que é muito legal, porque você se antecipa enquanto uma empresa de arquitetura corporativa que atende aquele público. Então você consegue ter esse dimensionamento. Tem outras frentes da plataforma também, a gente, assim... Tá em desenvolvimento. Quinzenalmente. Segredos. Não é nem segredo, assim, a parte de check-in seguro e automatizado. Porque você reserva uma mesa para você trabalhar. Mas qual é a garantia que realmente aquele funcionário foi aquele dia naquele horário? Então, de que forma a gente consegue ter a segurança que a empresa precisa, que aquele funcionário realmente está utilizando o espaço? Então, hoje já existe o check-in por QR Code, mas a gente está entregando agora uma possibilidade de você ter um check-in desde o momento da catraca. Então, desde crachá, ou biometria, ou facial, ou até câmeras de controle, de você entender que a Michelle realmente chegou ali naquele lugar, check-in, check-out. Isso é muito legal. Nossa, que legal. Então, dá pra fazer, tem diversas maneiras aí de poder fazer check-in seguro e automatizado, sem a ação do humano, que a gente sabe que depender dele, a gente não tem informação 100%. Tem um mau uso também, né? Às vezes a pessoa coloca ali, coloca a reserva, e não foi, aí outra pessoa podia estar usando no lugar, né? Isso. Concordo, acho que tem oportunidade, né? Acho que também o pessoal, no final, é fazer o uso inteligente do espaço, né? E é aquilo que a gente fala, assim, muitas vezes a pessoa ela toma a atitude de fazer algumas coisas, né? E aí você fala, por que fulano fez? Não, mas foi ciclano que fez. Sim. E aí você não sabe porque não tem um registro digital daquilo, então ele fica solto, né? Tá uma pessoa aqui, outra ali, então você não... eu troquei o mouse com aquele mouse, aquilo que eu falei da gestão de forma geral, né? Sim. Ela tomou uma decisão para resolver um problema, mas ela não comunicou, ou você não sabe. Sim. Ou mandou um WhatsApp, um Discord, alguma coisa do tipo, você fala, bem, aonde tá aquilo, o que tá, né? Então assim, às vezes eu falo, a gente fica pagando mico, né? Que é ficar fazendo coisa inútil, coisas que a gente poderia estar fazendo. Você perde tempo e você não mensura, você não consegue entender o quanto que você teve de manutenção, de custo, de tempo que você teve que disponibilizar para aquilo. Exato. E uma curiosidade que eu tenho, Michelle, não sei se já teve algum case de vocês,
O cara usa com tablet, ele pode, porque você falou do aplicativo, ele Sim. pode ter os tablets nos ambientes também e ele fica conectado para ver qual sala está disponível, o assento aqui está disponível, né? Então... O que é legal? Você consegue colocar, por exemplo, um tablet na porta de cada uma das salas que você tem de reunião. Então, por exemplo, a gente está aqui na sala de podcast, você pode ter na porta da sala a ocupação em tempo real. E aí você tem uma visão que a gente chama de digital signage. Então, passei na porta da sala, eu sei que a sala está ocupada naquele momento, naquele horário, e eu consigo ver as próximas reuniões que terão naquele ambiente. Se ela vai estar disponível para mim daqui 1 hora, quanto tempo vai demorar, e quem está nessa sala, quem está utilizando. Então, o Júlio está nessa sala, com convidados, com a Michelle, e eu sei que a sala está ocupada, eu não vou abrir a porta e bisolhar ali dentro, então evita esse constrangimento dos colaboradores que às vezes abrem porta, atrapalham a reunião e tudo mais. Eu fico com uma tecnologia bem aprofundada em toda a parte de visual também da empresa, então isso é bem legal. Dá para fazer através da plataforma. Não, bacana. Eu pergunto também para ficar uma coisa, não só ali, né? Mas, por exemplo, alguém está trabalhando e fala, será que está ocupado? Ele também não só pelo aplicativo, também uma versão web, né? Também tem, o cara pode entrar ali. Você pode disponibilizar a planta em tempo real de um ambiente. E na planta eu sei se está ocupado ou não, porque eu consigo ver o avatarzinho de cada um dos colaboradores. Então, se o Júlio está sentado ali naquela mesa naquele momento, eu sei que aquela mesa não está disponível para mim. Legal. E última curiosidade, ele também funciona com parte de convidados externos? Por exemplo, vamos pensar a gente como escola, né? Eu tenho um pessoal que está ocupando, mas eu vou ter convidados constantemente variáveis externos, como se fosse uma reunião, né? O pessoal vai estar ocupando temporariamente aquilo, para eu também não subalocar aquilo, né? Tô fechando uma turma aqui, tô tendo um uso ali, aí eu fechei uma turma e colidiu com outra turma porque eu fiz a má gestão daquilo, sabe? Sim. Você não vai conseguir fazer má gestão pela Wise porque você não consegue reservar um espaço 2 vezes. Então, você vai conseguir reservar um espaço uma única vez. Assim, tem cancelamento automático. Então, por exemplo, reservei uma mesa aqui, uma sala. Se eu não vier até X minutos, X horas, não fizer o check-in daquele espaço, cancela automaticamente aquela reserva e ela vai ficar livre para outros colaboradores. Mas, por exemplo, para salas, auditórios, você pode convidar pessoas de dentro e de fora da organização. Eu estou pensando até como presença de lista, sabe? O aluno veio para aula e tal. Por isso que eu estou perguntando. Dá para você também cadastrar esses alunos no ambiente específico e toda vez que ele vier, ele vem aqui e faz o check-in da mesa dele. Então, estou sentado aqui. É o quê? Um QR Codezinho fica? É um QR Code que você extrai da própria plataforma. Então, por exemplo, eu tenho um auditório que tem 30 lugares. Você pode fazer um QR Code somente do ambiente completo ou de cada um dos lugares, para você entender qual é o lugar que cada um está ocupando. Mas dá para fazer os dois, né? Porque a minha dúvida é, eu tenho o lado do colaborador, que geralmente vai ficar sempre ali, né? No mesmo lugar. E aí eu tenho um horário que é variável o tempo todo, que é um evento, né? Vamos dizer assim. Sim. Aí eu posso deixar um QR Code para aquele evento específico. Exatamente. E a pessoa marca já a presença dela ali. Pô, você tá me dando umas ideias aqui. É bom, né? Dá para fazer bastante negócio. A gente tem empresas que pontualmente criam áreas de eventos. Então, eu vou fazer um evento mês que vem e eu quero disponibilizar a planta do evento para quem quiser vir aqui no meu stand, que faça uma reserva específica de algum material, de alguma coisa. Um workshop, vai ter alguma coisa. Pô, que bacana, hein? Então dá para fazer pontualmente de uma planta. Para não superlotar também, né? E, cara, você vê que eu olho isso aí para todos os mercados. Sim. Me fala de gestão de espaço, tudo que você gestão. A cabeça do Júlio já tá Você vai para um restaurante, você tem você tem a rotatividade da mesa, então aquilo tem muito valor para um restaurante. Sim. Né? Então eu tô falando assim, isso aí vai para diversas áreas, entendeu? Por isso que hoje também, quando a gente vai nesses lugares, já tem hoje, né? Nos Estados Unidos eu vi bastante, você pede já tudo na mesa, não tem um lugar só, a figura do garçom, né? Tem um cara que vai te ajudar no atendimento, mas não é... Ele traz a refeição, mas ele não anota mais, é uma coisa de... Ele troca, você vai virar e já trocou o guardanapo, aquele negócio que a gente falou disso, né? Sim. Mas eu digo isso, eles focaram mais a atenção do garçom nesse sentido, e eu vi que hoje você faz tudo por aplicativo, né? Você tá ali, tem tipo uma Alexa deles ali, que ele escolhe o cardápio, você tá aqui do nada, chega a refeição, tudo, né? É muito automatizado hoje, então já interligado com aqueles... Pô, tem no Outback, aquele quando vai chamar você vibra, fica vermelhinho lá, o
aqueles dispositivos, Os né? dispositivos, Como é que eles chamam? Eu esqueci o nome também. Mas que eles vibram, isso, que era, chegou minha vez. chegou a sua vez, Tá. né? E aí eu não sei o quanto isso está interligado hoje com os sistemas, entende? Sim, sim. Mas provavelmente já deve ser alguma coisa que não é uma novidade, né? Já deve ter algumas coisas Sim. com relação à gestão comercial, eu tô falando, já não é mais serviço, né? A gente já tá falando de comércio ali. Até para você entender, né, a ocupação, o uso do teu comércio. O quanto isso é importante. Eu cheguei aqui hoje, você falou muito sobre ter a informação, o quanto isso é importante. Você Sim. saber como funciona o teu dia a dia, a tua logística. Seja da parte corporativa, seja da parte de alimentação comercial aí para a parte de educacional, enfim, tem diversas frentes, eventos, como eu falei, então a gente vê até consultórios contratam a gente, então, consultórios menores que Faz tem, sentido. libera uso para psicólogo e reserva a sala pontualmente. Então, tem consultórios menores, tem muita empresa de escritório de advocacia, tem de tudo, assim, mas geralmente são empresas que estão nesse trabalho híbrido e que precisam aí entender esse fluxo e organizar. Então, além de organizar, você dá uma boa experiência para o teu colaborador. A gente faz até gestão de correspondências. Chegou alguma encomenda na tua portaria, na tua recepção, em um clique você avisa aí um colaborador e consegue entender se ele já retirou, se ele ainda vai retirar, Caramba. aquela encomenda específica. É que, pelo que eu tô entendendo, tudo que tá interligado, comunicação, né, com a parte física, assim, né, por isso que eu falo, o metaverso ele é legal, mas ele descola do físico. Do real, né? Do real. Então, quando você tá muito isolado ali, né, você tá isolado. Sim. Outro dia eu tava fazendo uma experiência de aula online com óculos, usando o Quest Pro do Facebook, e eu tava ali com as minhas telas do Windows, trabalhando em casa, do nada apareceu um cara do meu lado assim, eu na minha casa. Eu que é isso? Porque eu tava num espaço público, sabe? Eu tava um cara assim do nada, o cara do meu lado assim, eu na minha casa, sem camisa. Eu falei, eu não sei se esse cara consegue me ver, cara, né? Mas no final era um avatar meu ali sentado. Só que eu fico pensando, gente, como as coisas estão muito. É invasivo, mas ao mesmo tempo você tá num ambiente virtual isolado. Então ele deve ser um cara, sei lá, dos Estados Unidos, eu no Brasil, um cara da África, e a gente tá no espaço virtual, mas a gente, né, tá num outro universo, eu falo. Aí Sim. você tira o óculos e volta pro real, né? Real. Então eu fico pensando assim, ó, eu nunca tinha visto nada disso para escritório, porque eu acho que essa é a maior dificuldade que o Zuckerberg deve estar, ele enfrenta, né? Que as pessoas conseguirem trabalhar, porque uma coisa está isolada da outra, mas como que eu trabalho então com as duas coisas juntas, né? Sim. Eu acho que essa é a grande reflexão. Como eu sou híbrido, né? Porque o pós-pandemia me ensinou isso, que não vai ser 100% presencial, físico, mas também não vai ser 100% digital. Entendo que vai ser o híbrido, a bola da vez ali, né? Eu acho que nesse ponto a gente teve uma evolução pós-pandemia de tecnologia em relação a isso. Acho que as pessoas começaram a dar mais importância para essas tecnologias por conta da gente ter ficado muito, né, afastado um dos outros presencialmente. Mas acho também uma evolução do trabalho que é importante, porque a gente há anos atrás, meus pais quando trabalhavam, eles tinham que cumprir o horário de 9 às 18, o horário comercial de forma presencial, porque era a única forma de encontrá-los. Não tinha alternativa, né? Hoje não. Hoje a gente está aqui, o celular está do lado, a gente está on, a gente é de fácil alcance a qualquer momento. Eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Então, faz sentido eu manter esse projeto, esse jeito de trabalhar, que é do mesmo jeito que foi há 50, 60, desde a era industrial até hoje? Faz sentido manter isso? Então, a gente está assimilando tanta informação, porque a gente tem tanta facilidade de acesso. Será que a gente não está levando aí o nosso subconsciente para uma máxima aí que o nosso cérebro não está mais aguentando, né? Ou não está acostumado. Não está acostumado, um outro universo. Pra Exato. Então, assim, eu fico às vezes refletindo sobre isso. Será que faz sentido a gente manter essa forma de trabalhar? E as tecnologias, elas surgem para ajudar, para a gente compreender esse dia a dia. Não, eu acho muito, muito interessante, porque assim, justamente, né? E outra, quem vai ter um óculos, eu fico pensando assim, vai pagar, sei lá, 5, 3 mil reais para trabalhar remoto, entende? Assim, é algo que na minha cabeça ainda é algo que não é acessível,
Por isso que a gente discute muito sobre o metaverso, entre aspas, né? Sim. E ao mesmo tempo essas novas formas de trabalho, porque a gente vai entendendo não só o time, mas até onde as pessoas estão dispostas a querer trabalhar daquele jeito, né? Igual hoje você passa no meu escritório, o pessoal está às vezes tendo aula, acessando a máquina, parece o Hogwarts, você está andando, os mouse mexendo, as coisas mexendo, fala, quem está aqui mesmo? Porque eu não tenho uma gestão de espaço, então assim, eu não estou sabendo quem está mexendo na máquina, mas eu sei que está alguém usando a máquina. Você poderia saber. E aí eu lembro que isso já era um avanço. Então quem já conseguiu quebrar essa barreira, que a empresa não queria ter aula online, ela não queria ter consultoria online. Você tinha que ir lá tomar um cafezinho, pegar um trânsito, ir de ponta a ponta na cidade, etc. Né? Mas ao mesmo tempo também é importante você ter Se conectar. essa conexão. Não, Por isso que eu eu falei, é um híbrido. Eu também acredito no é. híbrido. Só que eu entendo que aí é uma visão que eu tenho de negócio, que ele tem que ser merecido o híbrido. Porque eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala, nós que já estamos um bom tempo no mercado, já somos profissionais, é diferente de alguém que está ingressando na carreira. Porque eu fico pensando quais são os papéis de cada indivíduo. A gente chama de registro, chave de função. Qual que é o seu papel dentro da companhia? Se o meu papel é ser mentor, líder, como que eu me conecto com as pessoas, me comunico, como eu faço as coisas acontecerem. Se eu tenho abaixo de mim uma pessoa que vai ser treinada, se o verbo dela é aprender e o meu é ensinar, então essa pessoa, como que essa pessoa vai estar colada em mim para aprender? Então essa era a dificuldade que a gente tinha no online, né? Então por quê? A pessoa, se eu tenho um estagiário, eu tenho que ensinar um estagiário, ele tem que estar colado em mim, eu tenho que estar olhando o que ele está fazendo, eu tenho que saber as coisas. Então a tecnologia que aproximar isso vai ajudar bastante, porque o que a gente percebeu com a pandemia foi que a gente trabalhava mais. Entendeu? Então a gente não trabalhava 8 horas, trabalhava 10 horas, trabalhava 11 horas, porque tinha um delay da comunicação. Que é aquele negócio que você está andando aqui, a pessoa está ali do outro lado da sala e fala, ô Nicole, preciso falar com você 2 minutos. Tchau, Michelle. Eu chego ali, então vamos já resolver. Você já resolve 5 coisas agora. Então a agilidade que você tem no presencial de tomada de decisão é muito rápido. Só que eu entendo que, por um lado, tem a necessidade do home office de ser um benefício. Hoje a gente coloca que é um benefício nesse período. Porque assim, a pessoa que tem um ano, ela ganha home office, um exemplo. Ou quem já é profissional tem direito a home office. Porque ela já sabe as responsabilidades dela. Então ela sabe que ela tem que trabalhar, que ela tem que entregar aquilo, que ela tem uma meta e etc. É diferente quando você tem que ensinar alguém que ainda não sabe o que às vezes é uma responsabilidade. Que para ela aquilo ela está aprendendo. Então, eu acho que é algo que você tem que cultivar na pessoa. Ela entendeu, não, eu tenho 6 home office, sabe? Eu conquistei isso, eu mereci isso. É um mérito. É um mérito. E aí você vai saber a partir do resultado. Pô, a pessoa tá no home office, tá dando resultado, deixa ela de casa, cara, entendeu? Não, ela não tá dando resultado. Presencial dá mais resultado? Volta pro presencial, porque alguma coisa aconteceu. Às vezes a pessoa não teve infraestrutura na casa dela, às vezes a pessoa ela não se organizou e etc. Porque existe um universo empresa e um universo de gestão de espaço também na pessoa da casa dela. Pessoal. Né? A gente percebeu isso, que a pessoa ia fazer reunião, o gato passando, criança passando, não tem vários memes desse na internet? Então eu acho que tem uma questão de que eu acho que vai vir uma onda, de fato, que vai nos ensinar como ser produtivos no home office. Eu acho que ainda vai acontecer isso. As boas práticas do home office. Mas ao mesmo tempo eu entendo que aí a sua ferramenta vai ser que seu 700, ela vai para 1000%, porque a gente está falando de mais ainda que eu tenho que saber que momento alguém vai estar ali, quando não vai estar ali, né? A pessoa volta de férias, não volta de férias, como que tá? Aí vai se tornar mais necessário ainda a gestão eficiente do espaço, né? Porque a gente também, dentro da plataforma, não é só o apontamento da reserva de um espaço. Você também consegue ter o apontamento do trabalho remoto. Então eu consigo dizer que hoje eu não vou estar na empresa. Mas eu estou ocupando aquela cadeira. Eu consigo entender se a pessoa está de casa ou está realmente naquele espaço específico, entendeu? Isso é bem legal. Eu consigo ter um dimensionamento depois, aí você cruza informação, né? Quanto ela foi produtiva quando ela estava de home, quanto ela foi produtiva enquanto ela estava na empresa. Né? Esse é o segundo passo, o segundo movimento. Hoje você já consegue cruzar a informação, mas a plataforma ela te dá esse benefício de você ter Aí vem os BIs, vem, né, as informações que é onde eu falo, você sabe fazer a leitura para falar aonde eu estou deixando dinheiro, ou né, onde eu estou perdendo dinheiro, ou aonde eu não estou tendo oportunidade que eu não estou usando bem aquele espaço. E é aquilo que você falou, às vezes não só uma questão de ar-condicionado, às vezes é um lugar que é aberto, que está todo mundo vendo o que a pessoa está fazendo e ninguém quer sentar ali.
Né? Então, assim, eu vejo isso até por forma de aplicativos que o pessoal usa hoje para dar um blur nas coisas, que eles estão lá no WhatsApp que dá um blur para não mostrar, para ninguém ver o que eles estão conversando. Então, existe essa narrativa de que não é uma... Se a gente voltar no tempo, as baias eram fechadas. E hoje o conceito Google e etc. é o open space, né? E aí aberto. Aí com o aberto se perdeu um pouco a privacidade. Que aí quando a gente vai no corporativo, por que tem phone booth? Por que tem salas de reunião? Porque entende que existem momentos. Hoje eu estava falando com um dos coordenadores sobre sprint, né? Falei, ó, cara, por que o leão trabalha pouco, né? Ele dorme mais do que ele trabalha. Porque ele dá o sprint necessário para ele conseguir fazer a execução da atividade dele. Sim. E aí ele precisa de muita energia para repor, porque ele é muito intenso. Na hora que ele vai caçar, ele é muito intenso. Então eu falo assim, o problema do nosso trabalho é que a gente não, às vezes a gente, generalizando, a gente não consegue ser intenso o tempo todo. Então, a gente está aqui, o celular está aqui. Você fala, a gente está on. O on tem consequências. Porque eu estou aqui com o celular, mas eu não estou aqui com a Michelle. Então quando a gente faz reunião, eu falo pro pessoal, gente, é quase aquele negócio de creche. Celulares lá fora, entendeu? Ou de ponta cabeça. Por quê? É muito ruim você estar conversando com alguém e a pessoa tá aqui, ó. Né? Tipo, a gente fala, pô, a gente fala que é o V0, né? O Paulo Vieira fala, vamos entrar em conexão, sabe? Esquece o que tá acontecendo e foca no agora, né? Esse é o importante do presencial. É a conexão, é o olho no olho. Se eu não viesse aqui, não conhecesse o Júlio, não ia ter uma integração, não ia ter conexão nenhuma. Eu ia falar com você por mensagem, não ia me frio, lembrar, né? De você daqui a 3 anos, 2 anos. Eu ia falar, o moço que conversou comigo. Eu vir aqui e sentar com o Júlio, olhar no olho dele, entender a empresa dele, tudo que você está construindo, entender a energia que o Júlio tem, porque energia é uma coisa que é só aqui, pessoal. Isso é fantástico. Então, claro que o presencial ele é importante, só que o que você falou é o sprint, né? A gente está o tempo todo on, o tempo todo consumindo informação, o tempo todo ligado, e como isso pode fazer bem ou pode fazer mal, né? E o qual é necessário a gente ter um momento de descanso, como um leão tem, né? Da gente saber, opa, preciso agora desligar. Né? Não, e é muito importante. São reflexões que eu trago porque a gente está falando de gestão no geral também, não só do espaço, mas gestão humana, porque tudo ainda não são robôs, eu falo, são pessoas que estão fazendo tudo, né? E a gente sabe que ainda aí vai vir IA, vai vir muitas outras coisas que vai botar sal, e muito sal, né? Nessa nossa pimenta, nessa nossa sopa, né? Vamos dizer assim. Pra gente encerrar, eu queria que você deixasse algum ponto de reflexão pro pessoal, né? O que você acha que, né? Diga assim, o que você acha que o pessoal, qual o mindset, o que eles têm que ter ali para quem quiser hoje estar envolvido, não só assim trabalhar com a Wise, mas utilizar, né, o software da Wise, utilizar a solução da Wise, mas e você que está à frente também, você está entendendo o game, né? O que está acontecendo ali no mercado. Qual seria um conselho que você daria para esse pessoal? Um conselho para considerar qual é o modelo de trabalho ideal da tua empresa. Então, tanto para o empresário C-level, quanto para o RH, quanto para o cara de facilities que é o responsável pelas áreas. Então, para todas essas pontas, começarem a identificar que o trabalho híbrido é uma vantagem competitiva, porque além de reter talentos, dá um benefício, que é o que você faz aqui com os seus colaboradores, por exemplo. Então, eu tenho uma meritocracia, né? Eu ganho um benefício como esse. Você consegue ter uma vantagem competitiva porque a utilização dos espaços pode ser uma forma muito ideal de você utilizar, dimensionar, entender melhor com eficiência. Entender que o modelo híbrido de trabalho ele pode ser uma vantagem competitiva para essas empresas hoje. Então, e entender que o funcionário ele também precisa do bem-estar, o colaborador ele precisa ter esse a mais, né? Esse plus de não ter esse deslocamento, pensar em sustentabilidade também, porque a empresa precisa pensar em todas essas frentes. Tá? Então, não só em relação ao Wise, mas eu estou falando mesmo humanamente, né? Você enquanto um C-level, não só em relação a custo e benefício que a tua empresa pode ter e na eficiência de trabalho,
mas em relação a ser humano com teus colaboradores. Responsabilidade social. Responsabilidade social, exatamente. Então, acredito que se eu for colocar uma pulguinha atrás da orelha repense o formato de trabalhar e tente compreender o melhor formato de acordo com o uso dos seus espaços. Isso vai trazer para você, para a tua empresa, uma visão holística de tudo que você tem e de qual é a maneira melhor de você fazer o dia a dia funcionar melhor. Para você e para todo mundo da tua empresa, né? Uma empresa, nós somos CNPJ, são vários CPFs. Eu falo que, e também uma empresa tem um CPF também, né? Porque o CNPJ é um CPF. O CNPJ eu falo que é um CPF, porque tem alguém ali, eu falo que a empresa, a transformação, pelo menos na SPBIM, acaba acontecendo porque eu, como dono da empresa, eu tenho a convicção, a noção do que está acontecendo. Então eu falo, tem que ser top-down, né? Tem que ser... o dono da empresa ele tem que entender. Pode vir de baixo para cima, mas ele tem mais eficiência quando vem de cima para baixo. E eu aí finalizo. Atenda umas pessoas como a Disney faz. Que aí assim, desde a copeira até o presidente da empresa, todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira e você tem que ter excelência no que você faz no seu dia a dia. Então você pode ser qualquer cargo dentro da empresa, mas faça com amor, faça com excelência, faça querendo fazer. Que aí o abraço vai longe, né? E você conquista coisas que você nem imagina. Perfeito. Nossa, terminou daquele jeito. Obrigado, Michele, pela companhia, pelo seu tempo. Vou deixar o seu contato aqui nas redes sociais, aqui na descrição do vídeo e do nosso podcast. E também para quem quiser entrar em contato lá com a Liza, eu também vou deixar o contato deles. Entre em contato com a gente, pessoal. Pessoal, obrigado. Não esqueça das 5 estrelas no Spotify, compartilhar com algum colega de profissão que eu tenho certeza que ele pode ir para o próximo nível. Obrigado, até a próxima, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.